Sejam bem-vindos à Ilha Imperial. Eu sou Miriam, muito prazer. Meu esposo, o poderoso imperador Andérios, os convida a nos acompanhar nesta monumental saga. O início é ousado e começa antes que tudo tivesse sido criado. O nome do primeiro capítulo da saga é Diálogos, mas bem poderíamos chamar de Triálogos. Meu esposo, que é conhecedor de todas as coisas antigas, me ensinou esta canção com infinita ternura. Havia alguém, um imenso coração vivo, pulsante e pensante. Ele era completo, tudo que se pode imaginar. De beleza e formosura havia ali a pura luz sem fotos, concentrada e potente. Todos os sonhos, todas as mais sublimes melodias. Era tão impressionante, poderoso que jamais criatura alguma poderia vê-lo, ouvi-lo, sem ser fulminada de paixão. Tendo em si a completude, a totalidade do amor, é até difícil de descrever. Estava totalmente só. No entanto, interagia consigo mesmo e possuía três formas distintas de agir. Numa aproximação grotesca, se conhecia profundamente. O outro aceitava essa contemplação de si próprio, falando quem observava, e o outro era a ponte entre os dois primeiros. O trio se conhecia de ponta a ponta e amava tudo o que via com tal intensidade que seria, e é impossível separá-los. Existe outra com palavras perfeitas. As músicas tão penetrantes que elevariam e dissolveriam todos os alicerces do universo. Se este tivesse sido inventado, essa interação poderia ter durado milênios. Mas o tempo não existia. Eles em sua plenitude não necessitavam. E até hoje não se limitam a hora. Como um casal de apaixonados que não vê os dias passarem e tampouco se cansam de estar junto, mas de uma maneira infinitamente mais sublime. Só a contagem misteriosa deles tento explicar o inexplicável. Fora dele nada mais havia, nem vácuo, nem som. A matéria ou antimatéria, eles brilhavam tanto que todas as cores, muito além do arco-íris, pulsavam em sua essência. Tudo era apenas semi completo, sem nada que pudesse faltar em seu interior. Seus diálogos se estendiam sem fim. No entanto, por causa desse tão grande amor, decidiram criar. Estavam mais agitados do que toda sua infinitude solitária em três. Mas
Para que vocês não se percam, as 3 vozes do triálogo estarão separadas por cores, a primeira azul, a segunda vermelha e a terceira amarela. Nossa existência não perderá nada com isso e, nem sequer, nos acrescentará coisa alguma. Poderíamos continuar como estamos, pois nos bastamos a nós mesmos. No entanto, meu coração se lembra de todos os mínimos detalhes, de tudo o que planejamos. Ele até vibra. O que acham? Entendo todas as implicações e obrigações que estaremos nos impondo. Mas sim, aprovo! Gosto de pensar em conter-me por amor. Tudo será muito frágil em relação a nós. Quero interagir bem de perto com todos. Tenho vontade de fortalecer a fragilidade dos que virão. Estou ansioso por todos os pequeníssimos e ao mesmo tempo tão valiosos aos nossos olhos que já planejamos. Vamos precisar ajudá-los a nos alcançar. Do contrário, nunca seriam capazes de nos perceber. Nem saberiam de nossa existência. Meu coração não pede isso. Nossa criação não será separada de nós, nunca poderá ser, pois não existiria sem isso. Nosso amor as manterá vivas. Cada essência ou insignificante poeira, por mais que se julgue distante, residirá sempre em nosso coração e necessariamente dependerá dele. E o que ainda vai existir, até mesmo se não quiserem, pois não haverá como viver sem nosso consentimento. Seremos sempre a própria vida que o sustenta. Inventaremos uma coisa chamada tempo. Os que virão precisarão muito de nossa paciência, porque sua limitação temporal os tornará muito mais apressados do que nós. Quererão fazer tudo num só instante. Os 3 tinham a plenitude do bom humor e se valiam dela. Se chegou até aqui é porque gostou do nosso trabalho. Mas ainda não vá embora, vou lhes contar mais um pouquinho do início dos tempos. Curta o vídeo, se inscreva e ative o sininho. O que se aproxima agora abalará a vida dos 3 e de todas as essências que hão de surgir, inclusive a minha e a de vocês. Então que seja. Inauguraremos os tempos, para que os que virão não se percam. Chamaremos isso de calendário Olam. Criaremos essa medição, fixaremos o início, chamando-o de ano 0, algo que começará e jamais terá um fim. Respeitando o ritmo cardíaco dele, o brilho pulsava, encolhendo-se como uma mola gigantesca. O incomparável ser coordenava tudo e nem sentiu toda a movimentação, que nem chegou a afetar suas inenarráveis extremidades, se é que as tem. No entanto, não podemos dizer o mesmo daquele foco luminoso, que de repente explodiu, gerando todo o universo que podemos ver e as milhares de dimensões. Milhares de corpos celestes de pura energia se espalharam em todas as direções, formando uma espécie de esfera difícil de mensurar, devido ao seu tamanho. Se afastavam numa velocidade inconcebível, 1000 vezes superior à da luz. Basta! Manterei tudo permitindo que se movimentem em velocidades variadas. E o eco daquela explosão, nascido de palavras misteriosas, continua a reverberar através dos milênios, até os nossos dias. Que som será esse? No próximo capítulo, vocês verão meu pai muito bravo, ondas violentas, feras muito perigosas. Aguardem. Mas peço que não se assustem. Até o próximo capítulo.